Ela foi chutada da casa por um crime que não cometeu, mas o herdeiro descobriu tudo e fez justiça. Acredita que o amor supera tudo? Comenta de onde está assistindo. Vamos juntos nessa jornada especial. A chuva tamborilava contra as janelas da mansão Ferraz quando Clara Nunes despertou naquela terça-feira que mudaria sua vida para sempre. Aos 27 anos, ela já conhecia cada canto daquela casa imponente nos jardins como se fosse sua própria, embora jamais pudesse chamá-la assim. Há 5 anos trabalhava ali como empregada doméstica e cada dia começava da mesma forma. Às 5 da manhã, ela se levantava em seu pequeno quarto nos fundos da propriedade, tomava um banho rápido e preparava o café para a família. Mas naquela manhã, seus pensamentos estavam com Letícia. Sua irmã de 12 anos havia tossido a noite toda e Clara sabia que precisaria marcar uma nova consulta com o pneumologista. A doença pulmonar crônica de Letícia era como uma sombra constante em suas vidas, cara, implacável, exigindo cuidados e medicamentos que consumiam quase todo o salário de Clara. "Bom dia, dona Silvia", murmurou Clara ao entrar no hall principal, onde a senhora da casa desceu as escadas com seu roupão de seda azul marinho. Silvia Ferraz era uma mulher de 55 anos, elegante e altiva, que tratava os empregados com a frieza de quem nunca precisou trabalhar um dia sequer na vida. "Clara, venha aqui, imediatamente." A voz de dona Silvia soou diferente naquela manhã. Havia uma dureza que fez o estômago de Clara se contrair. Outros funcionários começaram a se reunir no hall. Marta, a cozinheira, João, o motorista, e Carmen, a outra doméstica. Todos pareciam tensos, evitando o olhar de Clara. "Onde está meu colar de esmeraldas?" Dona Silvia cruzou os braços, seus olhos claros fixos em Clara como lâminas afiadas. "Eu não sei, senhora." "Qual colar?" Clara sentiu suas mãos tremerem. Ela conhecia aquela joia, um colar antigo, herança de família, que valia mais do que ela ganharia em 10 anos de trabalho. "Não se faça de desentendida. O colar que estava no meu cofre e agora sumiu. Você foi a única que limpou meu quarto ontem." A acusação ecoou pelo hall como um tiro. "Eu jamais pegaria algo que não é meu, dona Silvia. A senhora me conhece há 5 anos. Conheço, sim. Conheço uma moça desesperada por dinheiro para tratar da irmã doente. Uma moça que tem acesso a todos os cômodos desta casa." Silvia se aproximou, sua voz baixa e venenosa. "Onde vendeu? Para quem?" Clara sentiu o mundo girar. As lágrimas começaram a brotar, mas ela as conteve. "Eu não peguei nada. Por favor, a senhora precisa acreditar em mim." "Marta, chame a polícia", ordenou dona Silvia sem tirar os olhos de Clara. "Não." Clara se desesperou. "Por favor, não chame a polícia. Eu não fiz nada. Revirem minhas coisas. Revirem tudo. Já procuramos." "Óbvio que você escondeu em outro lugar." Silvia fez um gesto desdenhoso. "Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora." "Mas, dona Silvia, eu preciso do trabalho. Minha irmã deveria ter pensado nisso antes de se tornar uma ladra." Clara olhou ao redor, buscando algum rosto amigo, algum sinal de apoio, mas todos desviaram o olhar. Marta murmurou algo sobre "sempre desconfiou", e João balançou a cabeça com reprovação. Em 5 anos de dedicação, de acordar cedo, de trabalhar nos fins de semana, nada disso importava agora. Foi então que ela o viu. Enzo Ferraz estava parado no topo da escada, observando toda a cena em silêncio. Aos 32 anos, ele era o herdeiro do império imobiliário da família, um homem conhecido por sua frieza nos negócios e por nunca demonstrar emoções. Clara cruzou o olhar com ele por um instante, e algo estranho passou entre eles. Ela não soube dizer o quê. 20 minutos, disse dona Silvia. "Quero você fora daqui em 20 minutos. Clara subiu as escadas em direção ao seu quarto, passando por Enzo sem dizer uma palavra. Ela podia sentir o peso do olhar dele em suas costas, mas não se virou. No quarto, encheu uma mochila com suas poucas roupas, pegou o retrato de Letícia na mesinha de cabeceira e as economias que guardava em uma lata de biscoitos, R$ 200, que deveria ter usado para comprar os remédios da irmã. Quando desceu novamente, a chuva havia engrossado. Dona Silvia a esperava na porta, impassível. "Se eu descobrir que você vendeu para algum receptador, vou processar você até o
último centavo, ameaçou. Clara não respondeu. Colocou o capuz da jaqueta e saiu para a chuva, a mochila pesando em seus ombros como se carregasse pedras. Atrás dela, a porta da mansão se fechou com um som definitivo. Enzo observou pela janela do escritório, enquanto Clara caminhava pela rua encharcada, a silhueta pequena se perdendo na cortina de chuva. Havia algo no jeito que ela carregou a humilhação, com dignidade, sem súplicas desesperadas além das necessárias, sem ataques de raiva. Era a reação de alguém genuinamente inocente ou de uma criminosa muito experiente. Ele conhecia pessoas. Em seus anos comandando negócios, aprendera a ler rostos, a identificar mentiras, a perceber quando alguém escondia algo. E o que viu no rosto de Clara não foi culpa. Foi uma dor profunda e pura, o tipo de sofrimento que não se pode fingir. Enzo pegou o telefone e discou para seu detetive particular. Marcos, preciso que investigue uma funcionária que acabou de ser demitida. O quarto na pensão São José media 3 metros por 3, e Clara tinha certeza de que já havia sido menor. A umidade subia pelas paredes descascadas, criando manchas escuras que pareciam mapas de países que ela nunca visitaria. Era ali, na zona leste de São Paulo, a 2 horas de ônibus dos Jardins, que ela e Letícia tentavam reconstruir suas vidas com R$ 200 e uma mala de sonhos despedaçados. Clá, estou com frio, murmurou Letícia, da cama estreita que dividiam, sua voz rouca pela tosse constante que havia piorado nas 3 semanas desde que deixaram a mansão. Clara puxou a coberta fina até o queixo da irmã e beijou sua testa. Estava quente demais. Outra febre. Já volto, meu amor. Vou fazer um chá para você. O corredor da pensão cheirava a mofo e desinfetante barato. Clara desceu as escadas rangentes até a cozinha comunitária, onde encontrou Dona Lourdes preparando café em um fogão velho. A senhora de 68 anos havia se tornado sua única amiga naquele lugar. Uma mulher que enxergava bondade onde outros viam apenas mais uma inquilina atrasada no aluguel. A menina piorou? Perguntou Dona Lourdes, notando a preocupação no rosto de Clara. A tosse não para e eu não tenho dinheiro para levar no médico de novo. Clara suspirou, pegando a chaleira para fazer o chá. Consegui apenas R$ 100 limpando aquele escritório ontem. Filha, você vai se matar trabalhando assim. 3 trabalhos diferentes por dia. Volta sempre depois das 10 da noite. Dona Lourdes balançou a cabeça. E aquela sua patroa maluca ainda não ligou pedindo desculpas? Clara deu um sorriso amargo. Não mesmo. Para ela eu sou uma ladra. Simples assim. Besteira. Eu conheço gente direita quando vejo. Você tem caráter, Clara. E quem tem caráter não dobra, não importa o vento que venha. A voz de Dona Lourdes carregava a sabedoria de quem havia criado 7 filhos sozinha depois que o marido morreu jovem. Deus sabe a verdade, minha filha, e um dia ela vai aparecer. Clara voltou ao quarto com o chá de camomila, o único remédio que podia oferecer à irmã. Letícia tentou beber, mas uma crise de tosse a impediu. Clara sentou na beirada da cama e passou a mão pelos cabelos da menina, tentando não deixar que o desespero transparecesse. Clá, você está triste por minha causa? Perguntou Letícia quando conseguiu se acalmar. Claro que não, amor. Estou triste por outras coisas, mas nunca por sua causa. Você é a coisa mais importante da minha vida. Quando eu crescer, vou trabalhar e comprar uma casa grande para nós duas, com um jardim igual ao da mansão onde você trabalhava. Clara sorriu, apesar das lágrimas que ameaçavam brotar. Vai sim, meu anjo, vai sim. Naquela madrugada, Clara saiu para seu trabalho na padaria, começava às 4 da manhã, limpando fornos e preparando o local para a abertura. Depois, correria para uma casa na Vila Madalena, onde faria faxina até o meio-dia. À tarde, tinha roupa para lavar e passar na casa de uma família em Santo André. Era uma rotina que a deixava exausta, mas que rendia cerca de R$ 800 por mês, mal suficiente para o aluguel, comida e os remédios básicos de Letícia. O que Clara não sabia era que naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Enzo Ferraz estava no escritório da construtora da família, revisando contratos para um novo empreendimento.
A sede da Ferraz em Associados ocupava 3 andares de um prédio espelhado na Faria Lima, e Enzo havia chegado cedo para evitar as reuniões tediosas que o aguardavam. "Bom dia, primo querido!" A voz estridente de Isadora ecoou pelo escritório quando ela entrou sem bater na porta. Aos 29 anos, Isadora era filha do sócio minoritário da empresa e sempre se comportava como se fosse dona do lugar. "Papai disse que você está investigando aquela empregadinha que roubou a tia Silvia." Enzo levantou os olhos dos papéis. "E de onde ele tirou essa informação?" "Ah, você sabe como são essas coisas. Todo mundo fica sabendo." Isadora se jogou na poltrona em frente à mesa dele, cruzando as pernas. "Sinceramente, não sei por que você está perdendo tempo com isso. Que diferença faz se ela vendeu o colar para pagar o tratamento da irmã? Pelo menos foi por uma causa nobre." Algo no tom casual demais de Isadora fez Enzo parar de escrever. "Como você sabe que ela tem uma irmã doente?" Bem, todo mundo sabia. Ela sempre pedia folga para levar a menina no médico, não era?" Isadora deu de ombros, mas Enzo percebeu que ela evitou seu olhar. "Isadora, você estava na casa naquele dia?" "Que dia?" "O dia que o colar sumiu." "Ah, eu passei lá para pegar uns documentos que a tia tinha para papai, mas foi rapidinho." Ela se levantou abruptamente. "Bom, preciso ir. Tenho uma reunião com o decorador do meu apartamento novo." Enzo a observou sair, notando que ela esqueceu de perguntar sobre os documentos que supostamente havia ido buscar. Em 15 anos, lidando com negócios da família, ele havia aprendido a reconhecer quando alguém estava mentindo. E Isadora estava mentindo. Pegou o telefone e ligou para Marcos, seu detetive. "Preciso que investigue também minha prima Isadora, discretamente, e quero saber exatamente quem estava na casa de minha mãe no dia que o colar sumiu. Alguma suspeita específica?" Enzo olhou pela janela, pensando na expressão de dor genuína no rosto de Clara naquela manhã chuvosa. "Apenas uma intuição, mas minhas intuições raramente estão erradas." Naquela tarde, enquanto Clara dobrava roupas em Santo André, lutando contra o sono e a exaustão, Enzo estava no seu escritório montando um quebra-cabeças. Peça por peça, começava a formar uma imagem muito diferente daquela que sua mãe havia pintado. E no centro dessa imagem estava uma jovem inocente que pagava por um crime que talvez não tivesse cometido. A verdade, como Dona Lourdes havia dito, sempre encontra uma forma de aparecer. E Enzo Ferraz estava determinado a encontrá-la. O escritório de Enzo estava mergulhado na penumbra quando ele finalmente conseguiu acesso às gravações do sistema de segurança da mansão. Eram 2 da madrugada, e apenas a luz do monitor iluminava seu rosto tenso enquanto revisava, pela 3ª vez, as imagens do dia em que o colar de esmeraldas havia sumido. Algo estava errado, muito errado. As câmeras mostravam Clara entrando no quarto de sua mãe às 9h15 da manhã para a limpeza diária. Ela permaneceu lá por exatos 23 minutos. Tempo insuficiente para limpar o quarto inteiro, quanto mais para procurar e abrir um cofre. Enzo conhecia aquele quarto. O cofre ficava atrás de um quadro pesado e tinha uma combinação de 6 dígitos que apenas sua mãe conhecia. "Impossível", murmurou voltando à imagem. Clara havia entrado com um carrinho de limpeza, trocado as toalhas do banheiro, passado o aspirador e saído. Em nenhum momento se aproximou da parede onde ficava o cofre. Mais estranho ainda, havia uma lacuna de 15 minutos nas gravações, entre 14h30 e 14h45, exatamente o período em que Isadora havia dito estar na casa rapidinho. O sistema havia registrado uma falha técnica, algo que não acontecia há anos. Enzo pegou o telefone e ligou para o técnico responsável pela manutenção do sistema. "Roberto, sou Enzo Ferraz. Preciso saber sobre a falha no sistema de terça-feira passada." "Como assim? Não houve falha? Então por que temos 15 minutos sem gravação?" Ele anotou as informações em um bloco. "Entendi. Alguém desligou manualmente. Obrigado." Desligou o telefone e se recostou na cadeira. Alguém havia deliberadamente criado aquela lacuna. Alguém que sabia como operar o sistema e tinha acesso à casa. Clara
não se encaixava em nenhum dos dois critérios. O relatório do detetive chegou na manhã seguinte. Marcos havia sido minucioso. Clara não possuía contas bancárias suspeitas, não havia movimentação financeira incomum e suas únicas dívidas eram com farmácia e médicos. Mais revelador ainda, ela havia vendido seus únicos bens de valor, uma pulseira de ouro que havia sido de sua mãe e um celular para pagar o aluguel da pensão. Se ela tivesse roubado um colar de R$200 mil, estaria vivendo assim? Enzo murmurou para si mesmo, observando as fotos que Marcos havia tirado da pensão onde Clara morava. Foi então que decidiu vê-la pessoalmente. O terminal Corinthians Itaquera fervilhava de pessoas naquela tarde de quinta-feira. Enzo estacionou seu Mercedes alguns quarteirões distante. Um carro como aquele chamaria a atenção demais naquele local. Havia se vestido de forma mais simples, mas ainda assim se sentia completamente fora de lugar, enquanto caminhava entre vendedores ambulantes e passageiros apressados. Foi Marcos quem a localizou primeiro. Ali, próximo à plataforma 3, disse o detetive pelo telefone. Ela está vendendo doces. Enzo a viu antes mesmo de chegar perto. Clara estava sentada em um banquinho de plástico com uma caixinha de madeira no colo cheia de balas, chocolates e chicletes. Ao lado dela, em um cobertor estendido no chão, Letícia dormia profundamente, apesar do barulho constante do terminal. A transformação foi brutal. A Clara que ele conhecia usava uniformes limpos e bem passados. Tinha os cabelos sempre presos de forma impecável. Esta Clara usava uma blusa desbotada, o cabelo preso com um elástico comum, e havia uma magreza em seu rosto que não existia antes. Mas foram os olhos que mais o chocaram. Ainda tinham a mesma dignidade, mas carregavam agora um cansaço profundo. Bala, chiclete, chocolate, ela gritava para os passageiros, tentando sobrepor sua voz ao burburinho do terminal. R$2 cada. Enzo se aproximou devagar, observando como ela protegia instintivamente a irmã toda vez que alguém passava muito perto. Quando finalmente chegou até ela, Clara levantou os olhos e o reconheceu imediatamente. Não houve surpresa em seu rosto, apenas uma resignação cansada. Senhor Enzo, sua voz soou calma, mas ele percebeu que suas mãos tremeram ligeiramente ao segurar a caixinha de doces. Clara, ele ficou parado, sem saber exatamente o que dizer. Havia ensaiado várias abordagens no caminho, mas todas pareceram inadequadas diante daquela cena. Veio ver o resultado? Perguntou ela, olhando brevemente para Letícia, que se mexeu no cobertor. Ver como uma ladra vive depois que é descoberta? Enzo engoliu em seco. Estou investigando o que realmente aconteceu naquele dia. Clara deu um riso amargo. Agora, depois de 3 semanas, encontrei inconsistências. O tempo que você passou no quarto da minha mãe, o acesso ao cofre, as câmeras. Ele se agachou na frente dela, tentando ficar na altura de seus olhos. Clara, eu não acho que você fez isso. Por um momento, os olhos dela brilharam, não com esperança, mas com uma dor ainda mais profunda. E o que isso muda? Sua mãe já me condenou. Todos já me condenaram. Pode mudar tudo. Se eu provar sua inocência, Clara o interrompeu, ajustando o cobertor sobre Letícia. Senhor Enzo, eu já perdi meu trabalho, minha casa, minha reputação. Minha irmã está doente e eu não tenho dinheiro para o remédio dela. Se eu tivesse realmente roubado aquele colar, o senhor acha mesmo que eu estaria aqui vendendo bala de R$2? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Enzo olhou para Letícia, tão pequena e frágil naquele cobertor fino, depois para Clara, que o encarava com uma dignidade que fazia seu peito apertar de uma forma que não conseguia compreender. Clara, O senhor quer comprar alguma coisa ou vai ficar só olhando? Uma voz grossa os interrompeu. Um segurança do terminal se aproximava, claramente incomodado com a presença de Enzo. Aqui não é lugar para fazer turismo social. Clara se levantou rapidamente. Não há problema, seu Valdeci. O senhor já está indo embora. Ela olhou diretamente para Enzo. Não está? Enzo ficou parado por mais alguns segundos, observando como ela se recompôs instantaneamente, protegendo tanto a irmã quanto a si mesma de uma situação que poderia se tornar problemática. Havia uma força nela que ele não havia notado antes, uma força nascida do desespero,
mas que não a deixava quebrar. Está. Ele tirou uma nota de R$ 50 do bolso e colocou na caixinha dela. Fica com o troco. Clara empurrou a nota de volta. Eu não aceito esmola. Não é esmola, é pagamento por me fazer ver algo que eu deveria ter visto antes. Ele se afastou, mas virou-se mais uma vez. Clara, eu vou descobrir a verdade. Ela não respondeu, apenas pegou Letícia no colo quando a menina acordou com uma crise de tosse. Mas quando Enzo já estava longe, Dona Lourdes, que havia chegado para ajudar Clara a carregar as coisas, murmurou: esse homem está com cara de quem descobriu que errou feio. Clara ajustou Letícia em seus braços e suspirou. Descobrir é uma coisa, Dona Lourdes. Fazer alguma coisa a respeito é outra completamente diferente. Mas no fundo do peito, pela primeira vez em semanas, uma pequena chama de esperança tentou se acender. Clara a apagou rapidamente. Esperança era um luxo que não podia se permitir. Enzo retornou à mansão dos Jardins naquela mesma noite, mas não como o filho que visitava a mãe. Chegou como um investigador determinado a descobrir a verdade. Encontrou Dona Silvia na sala de estar, tomando seu chá de camomila habitual enquanto assistia ao noticiário. Que surpresa, filho! 2 visitas em uma semana. Ela não tirou os olhos da televisão. Mãe, preciso conversar com o pessoal da casa sobre aquele dia. Questões de segurança. Enzo sentou-se na poltrona ao lado dela. Quem exatamente esteve aqui quando o colar sumiu? Já conversamos sobre isso. Foi aquela Clara, obviamente. Além dela, quem mais entrou e saiu? Silvia suspirou irritada. Ora, Enzo, eu não fico vigiando quem entra na minha própria casa. Teve o João buscando umas coisas no escritório, a Marta fazendo compras para o jantar, a Carmen limpando. Ah, e a Isadora passou para pegar uns papéis. Que papéis? Documentos que seu tio precisava. Ela subiu ao meu quarto porque eu estava no cabeleireiro. Enzo franziu a testa. Isadora subiu sozinha ao seu quarto? Claro, ela é da família. Silvia finalmente olhou para o filho. Por que todas essas perguntas? Só verificando se não houve falhas de segurança. Ele se levantou. Vou falar com o João. Encontrou o motorista na garagem, encerrando a última lavagem do carro. João trabalhava para a família há 15 anos e era conhecido por sua discrição e lealdade. João, sobre terça-feira passada, você viu mais alguém subindo ao quarto da minha mãe além da Clara? O homem parou de secar o carro e pensou por um momento. Bem, a dona Isadora subiu também, por volta das 2 da tarde. Ficou lá em cima um bom tempo. Quanto tempo? Uns 20, 30 minutos. Lembro porque achei estranho. Normalmente ela é mais rápida nas visitas. Enzo sentiu o primeiro fio da verdade se desenrolando. Mais alguma coisa que você achou estranha naquele dia? João olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Senhor Enzo, não é da minha conta, mas a dona Isadora desceu meio nervosa. E quando a dona Silvia chegou do cabeleireiro e descobriu o roubo, a dona Isadora foi a primeira a falar que só podia ter sido a Clara. Como se ela já soubesse antes mesmo da investigação começar. Exato! João baixou a voz. E tem mais uma coisa. O Marcos, o rapaz que ajuda na jardinagem, estava filmando umas plantas exóticas para mostrar para a namorada. Disse que acabou gravando algumas pessoas passando. O coração de Enzo acelerou. Onde está essa gravação? Ele mandou para o próprio celular, mas não sei se ainda tem. 20 minutos depois, Enzo estava na casa humilde de Marcos, na periferia de São Paulo. O jovem de 19 anos ficou visivelmente nervoso com a visita inesperada, mas cooperou quando Enzo explicou que precisava revisar questões de segurança. Eu estava filmando as orquídeas da sua mãe, senhor Enzo, para mostrar para minha namorada que gosta de plantas. Marcos mexeu no celular com mãos trêmulas. Acho que gravei algumas pessoas passando. O vídeo era de má qualidade, mas suficientemente claro. Mostrava o jardim da mansão e, ao fundo, através de uma janela do 2º andar, era possível ver uma figura feminina mexendo em algo na parede, exatamente onde ficava o cofre. Que horas foi isso? Perguntou Enzo. Por volta das 2:30 da tarde. Lembro porque parei para almoçar logo depois. O horário coincidia exatamente com a lacuna nas câmeras de segurança. Enzo conseguiu fazer uma cópia do vídeo e saiu de lá com a primeira prova real de que Clara era inocente.
No dia seguinte, organizou um encontro casual com Isadora em um café próximo ao escritório da empresa. Ela chegou 15 minutos atrasada, como sempre, mas Enzo notou que parecia mais ansiosa que o habitual. Que bom que você ligou, primo. Estava precisando conversar com alguém da família. Ela se sentou e pediu um café duplo. Ando meio estressada ultimamente. Por causa do roubo na casa da minha mãe, Isadora quase derrubou a xícara. Ah, isso... Sim, foi chocante. Nunca imaginei que a Clara... Pois é, mas tenho boas notícias. Enzo se inclinou para a frente, observando cada microexpressão do rosto dela. Contratei uma empresa especializada em perícias. Eles conseguiram recuperar algumas gravações que pensávamos ter perdido. O rosto de Isadora empalideceu visivelmente. Que tipo de gravações? Câmeras externas, celulares de funcionários. Você sabe como é hoje em dia, todo mundo grava tudo. Ele tomou um gole do café, mantendo o tom casual. Deve sair o resultado da análise na próxima semana. Enzo, eu preciso te contar uma coisa. A voz de Isadora saiu como um sussurro. Pode falar. Eu vi a Clara mexendo no cofre naquele dia. Enzo quase sorriu. Era a mentira mais desesperada que já havia ouvido. Tem certeza? Porque as novas gravações mostram algo bem diferente. Isadora se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Eu preciso ir. Tenho um compromisso. Enzo a observou sair correndo do café, tropeçando na própria bolsa. A reação não poderia ter sido mais clara se ela tivesse gritado, fui eu quem roubou. Enquanto Enzo finalmente montava as peças do quebra-cabeça do outro lado da cidade, Clara vivia seu pior pesadelo. Tinha acabado de chegar da faxina na Vila Madalena quando encontrou Letícia no chão do quarto, lutando para respirar. Meu Deus, Lê, o que aconteceu? Clara se ajoelhou ao lado da irmã, que estava pálida e com os lábios azulados. Não consigo respirar. Letícia sussurrou entre tentativas desesperadas de puxar ar. Clara a pegou no colo e correu para o corredor. Dona Lourdes, me ajuda. A vizinha apareceu imediatamente e, vendo a situação, não hesitou. Vamos para o posto de saúde. Agora, o trajeto até a UPA mais próxima foi o mais longo da vida de Clara. Letícia desmaiou 2 vezes no ônibus e Clara precisou fazer respiração boca a boca para reanimá-la, enquanto outros passageiros gritavam para o motorista ir mais rápido. Na UPA, o médico de plantão, Dr. Henrique, examinou Letícia com urgência. Após 20 minutos, que pareceram uma eternidade, ele saiu da sala com uma expressão grave. Senhora Clara, preciso falar com a senhora. Clara sentiu as pernas bambearem. Ela vai ficar bem? Por enquanto está estabilizada. Mas preciso ser direto. O quadro dela se deteriorou muito nas últimas semanas. Os pulmões estão mais comprometidos. Dr. Henrique tirou os óculos e limpou as lentes, ganhando tempo para escolher as palavras. Ela precisa de um tratamento mais agressivo, medicações que o SUS não fornece facilmente e internação em um hospital especializado. Quanto custa isso? Cerca de R$8.000 por mês, só o tratamento básico. Clara sentiu o mundo girar. R$8.000. Era mais do que ela ganhava em 10 meses vendendo doces e fazendo faxina. E se eu não conseguir pagar? Dr. Henrique suspirou. Vou ser honesto. Uma próxima crise como essa, sem o tratamento adequado... Ele não precisou terminar a frase. Clara entrou na sala onde Letícia dormia com uma máscara de oxigênio. Segurou a mãozinha fria da irmã e, pela primeira vez desde que saiu da mansão, chorou sem se importar com quem pudesse ver. Foi então que pensou em Enzo. A lembrança dele no terminal, dizendo que descobriria a verdade, voltou à sua mente. Talvez ele realmente pudesse ajudar. Não por amor ou compaixão, mas por justiça. E justiça era tudo que Clara tinha para oferecer em troca da vida de sua irmã. Pegou o celular antigo e, com mãos trêmulas, digitou uma mensagem para o número que ainda tinha guardado dos tempos em que trabalhava na mansão. Senhor Enzo, é Clara. Minha irmã está morrendo. Se o senhor realmente acredita na minha inocência, preciso falar com o senhor. Por favor. Enviou a mensagem e ficou olhando para o aparelho, como se pudesse forçar uma resposta a aparecer. Do lado de fora do quarto, Dona Lourdes rezava baixinho, pedindo um milagre. E talvez, apenas talvez, Enzo Ferraz fosse exatamente o milagre que precisavam.
Clara passou 3 horas parada no portão da mansão antes de conseguir tocar a campainha. Cada vez que estendia a mão, lembrava-se da manhã em que havia saído dali humilhada e sua coragem desaparecia. Mas a imagem de Letícia lutando para respirar era mais forte que seu orgulho. Eram quase 7 da noite quando finalmente apertou o botão. Dona Silvia não estava em casa. Havia ido para o clube, segundo João, que a recebeu com surpresa, mas sem hostilidade. Enzo também não estava, mas o motorista disse que ele chegaria em breve. Pode esperar no jardim se quiser, ofereceu João, vendo que ela hesitava em entrar na casa. Clara aceitou. O jardim sempre havia sido seu local favorito na mansão. Um refúgio verde onde costumava levar Letícia nos fins de semana, quando a menina ainda tinha força para brincar. Caminhou pelas trilhas que conhecia de cor, tentando organizar na mente as palavras que diria a Enzo. Foi quando viu Sr. Roberto Ferraz. O pai de Enzo, de 68 anos, subia as escadas de pedra que levavam ao terraço superior do jardim, carregando uma pasta pesada de documentos. Clara o observava à distância quando notou que ele tropeçou no último degrau, um desnível que sempre havia sido problemático. O que aconteceu a seguir foi instintivo. Clara viu o homem perdendo o equilíbrio, a pasta voando e seu corpo se dirigindo perigosamente para a quina de mármore de um canteiro decorativo. Sem pensar, ela correu. Senhor Roberto! Clara chegou até ele no exato momento em que perdeu completamente o equilíbrio, conseguindo amparar suas costas e evitar que sua cabeça batesse na pedra. Os dois caíram juntos na grama, mas ela absorveu a maior parte do impacto. Meu Deus! Roberto ficou alguns segundos desorientado, depois reconheceu quem o havia ajudado. Clara, o que você está fazendo aqui? O senhor se machucou? Ela o ajudou a se sentar, verificando se havia ferimentos. Consegue mexer os braços? E as pernas? Estou bem, estou bem. Roberto a observou com uma expressão estranha. Você me salvou de uma bela pancada. Obrigado. Clara, a voz de Enzo soou atrás deles. Ele havia chegado em casa e, não a encontrando na sala, seguiu as vozes até o jardim. A cena que viu o deixou completamente desconcertado. Clara, com a roupa suja de terra e grama, ajudando seu pai a se levantar. Filho, chegou na hora certa. Roberto se apoiou no braço de Clara para ficar de pé. Esta moça me salvou de quebrar a cabeça naquele canteiro maldito. Enzo olhou de um para o outro, processando a informação. Pai, você está machucado? Só o orgulho. E olha que sorte. Justamente a pessoa que sua mãe acusa de ser ladra é quem me ajuda quando preciso. Roberto pegou a pasta do chão e olhou diretamente para Clara. Obrigado, minha filha, de coração. Clara acenou timidamente e se afastou alguns passos. Fico feliz que o senhor esteja bem. Roberto entrou na casa, deixando Clara e Enzo sozinhos no jardim. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som dos primeiros pingos de chuva. Por que você está aqui? Perguntou Enzo, mas sua voz não tinha a frieza de antes. Eu recebi sua mensagem. Disse que ia descobrir a verdade. Clara enrolou uma mecha de cabelo no dedo, um hábito nervoso que Enzo havia notado quando ela trabalhava ali. Minha irmã está muito mal. O médico disse que ela pode não aguentar outra crise. A chuva começou a engrossar, mas nenhum dos dois se moveu. Clara, Enzo passou a mão pelos cabelos. Eu sei quem roubou o colar. Ela o olhou com uma mistura de esperança e medo. Sabe? Foi minha prima Isadora. Tenho prova. Ele tirou o celular do bolso. Gravações, testemunhas, inconsistências na história dela. Posso provar sua inocência. Clara fechou os olhos e sentiu os joelhos bambearem. Após semanas de humilhação e desespero, finalmente alguém acreditava nela. Por que está me contando isso agora? Porque eu deveria ter investigado desde o primeiro dia. Porque vi você naquele terminal e... Enzo parou, lutando com palavras que nunca havia precisado dizer antes. Porque você não merecia nada do que aconteceu. A chuva agora caía com força, ensopando os dois. Clara estava tremendo, de frio, de emoção, de exaustão acumulada. Entre na casa. Você vai ficar doente, disse Enzo. Não posso. Minha mãe não está aqui. E mesmo se estivesse, depois do que descobri sobre Isadora, ela vai ter que engolir todas as acusações que fez contra você. Mas Clara balançou a cabeça. Não consigo entrar aí de novo. Ainda não.
Enzo a estudou por um momento, vendo a vulnerabilidade que ela tentava esconder. Então, vamos para o gazebo da piscina. Pelo menos tem cobertura. Caminharam em silêncio até a área da piscina, onde um gazebo elegante oferecia proteção da chuva. Clara se sentou em uma das poltronas de vime, ainda tremendo. Enzo pegou uma toalha do armário próximo e ofereceu a ela. Obrigada. Clara secou o rosto e os cabelos, mas continuou tremendo. Você precisa de roupas secas. Estou bem. Ela puxou os joelhos contra o peito, tentando se aquecer. Enzo, se você provar minha inocência, eu posso voltar a trabalhar aqui. A pergunta o atingiu como um soco. Ela não estava pensando em vingança ou em humilhar quem a havia humilhado. Estava pensando em sobrevivência, em como salvar a irmã. Clara, você pode processar minha família, pode exigir uma indenização que... Eu só quero trabalhar. Sua voz saiu como um sussurro. Só quero poder cuidar da Letícia. Enzo se ajoelhou na frente dela, forçando-a a olhar em seus olhos. Você vai poder, eu prometo que vai poder cuidar dela, mas não como empregada. Nunca mais como empregada. Eu não sei fazer outra coisa. Você salvou meu pai hoje, sem pensar no que ele ou minha família fizeram com você. Isso não é sobre saber fazer, é sobre quem você é. Enzo segurou as mãos geladas dela entre as suas. E você é uma das pessoas mais íntegras que já conheci. Clara o olhou nos olhos e viu algo que não esperava ver. Admiração genuína. Não pena, não culpa. Admiração. Por que você está sendo gentil comigo? Porque você merece gentileza. Porque deveria ter recebido gentileza desde o primeiro dia. Enzo acariciou o rosto dela, secando uma lágrima que escorreu. Porque quando vi você, naquele terminal, vendendo doces com sua irmã doente ao lado, percebi que... O quê? Percebi que nunca havia admirado ninguém tanto na minha vida. O tempo pareceu parar. A chuva continuava caindo ao redor do gazebo, criando uma cortina de água que os isolava do resto do mundo. Clara estudou o rosto de Enzo, as linhas de preocupação que não estavam lá antes, a sinceridade em seus olhos escuros, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Enzo... Ele se inclinou para a frente e ela não se afastou. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ele estivesse pedindo permissão. Mas quando Clara correspondeu, aprofundando o contato, o beijo se tornou mais intenso. Não de paixão desenfreada, mas de reconhecimento mútuo, de duas pessoas que finalmente se viam além das barreiras sociais e dos mal-entendidos. Quando se separaram, Clara apoiou a testa na dele. Isso não deveria estar acontecendo, murmurou. Por quê? Porque somos de mundos diferentes. Porque sua família me odeia. Porque eu... Ela hesitou. Porque você o quê? Porque eu estou apaixonada por você desde o primeiro dia que te vi. E isso me assustou tanto que passei 5 anos fingindo que você não existia. Enzo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Clara já tinha visto em seu rosto. Então, somos dois assustados, porque eu também sempre soube que havia algo especial em você, mas estava com medo demais de admitir. A chuva começou a diminuir, mas nenhum dos dois quis quebrar o momento. Ficaram ali no gazebo, conversando sobre Letícia, sobre os planos de Enzo para expor Isadora, sobre um futuro que até poucas horas atrás parecia impossível. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Enzo segurou a mão de Clara. Amanhã eu vou contar tudo para minha mãe e vou arranjar o melhor tratamento para Letícia. Enzo, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, é justiça. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que minha família te fez passar. Clara assentiu, finalmente permitindo-se acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas realmente pudessem mudar. A tensão na sala de estar da mansão Ferraz era palpável quando Enzo entrou carregando um envelope de documentos e seu laptop. Dona Silvia, Sr. Roberto e até mesmo o tio Eduardo, pai de Isadora, haviam sido convocados para aquela reunião urgente. Isadora chegou por último, visivelmente nervosa e evitando o olhar de todos. Bem, começou Enzo conectando o laptop à televisão grande da sala. Chamei vocês aqui porque descobri quem realmente roubou o colar de esmeraldas. Enzo, pelo amor de Deus, suspirou Dona Silvia. Já conversamos sobre isso. Foi aquela... Não foi Clara. A voz de Enzo cortou a fala da mãe como uma lâmina.
e tenho provas irrefutáveis disso. Sr. Roberto se inclinou para frente na poltrona. Desde o incidente no jardim, sua perspectiva sobre Clara havia mudado completamente. Que tipo de provas? Enzo ligou o laptop e a primeira imagem apareceu na tela. O relatório de horários das câmeras de segurança. Clara esteve no quarto da minha mãe por exatos 23 minutos. Nesse tempo, ela limpou o banheiro, trocou as roupas de cama e passou o aspirador. Vejam os movimentos dela. O vídeo mostrava Clara trabalhando eficientemente, sem sequer se aproximar da parede onde ficava o cofre. Mais importante, continuou Enzo, há uma lacuna de 15 minutos nas gravações, entre 14h30 e 14h45. O técnico confirmou que alguém desligou o sistema manualmente. Isadora empalideceu visivelmente, mas tentou manter a compostura. E o que isso prova? Prova que alguém que conhece o sistema criou deliberadamente um ponto cego. Enzo clicou na próxima imagem. E tem uma gravação externa que mostra exatamente o que aconteceu durante esses 15 minutos. O vídeo do celular de Marcos apareceu na tela. Mesmo com a qualidade ruim, era possível ver claramente uma figura feminina mexendo na parede do quarto, na altura exata do cofre. Essa gravação foi feita às 14h35, disse Enzo, pausando o vídeo. Horário em que apenas uma pessoa estava no quarto da minha mãe. Todos os olhares se voltaram para Isadora, que estava agora visivelmente tremendo. Isadora. A voz de Eduardo saiu como um sussurro. Eu posso explicar. Isadora se levantou da cadeira, as mãos tremendo. Tio Roberto, eu não queria. Eu estava desesperada. Minhas dívidas no cassino, os agiotas me ameaçando. Meu Deus! Dona Silvia levou a mão ao peito. Isadora, você roubou meu colar? Eu ia devolver. Eu só precisava de um tempo para conseguir o dinheiro. Isadora começou a chorar. Quando vocês acusaram a Clara, eu pensei que seria mais fácil deixar assim. Ela era só uma empregada, e eu sou da família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sr. Roberto foi o primeiro a falar, sua voz carregada de decepção e raiva. Só uma empregada? Ele se levantou, apoiando-se na bengala. Uma mulher íntegra que trabalhou nesta casa por 5 anos, que cuidou de todos nós com dedicação, que ontem me salvou de um acidente grave, e você a deixou ser humilhada e expulsa para proteger sua própria pele? Papai, Eduardo tentou intervir. Não! Roberto levantou a mão. Sua filha não apenas roubou, Eduardo. Ela destruiu a vida de uma pessoa inocente, permitiu que uma criança doente passasse necessidade. Isso é imperdoável. Dona Silvia permaneceu em silêncio por longos minutos, processando a informação. Finalmente, olhou para Enzo. Onde está o colar? Isadora soluçou. Eu vendi para um receptador no Bom Retiro. Consegui apenas R$40.000. O colar valia 200 mil, disse Dona Silvia, sua voz fria como gelo. Mãe, Enzo se aproximou dela. Precisamos chamar Clara aqui. Ela merece um pedido de desculpas público, na frente de todos que a humilharam. Dona Silvia assentiu lentamente, a realidade finalmente se impondo sobre seu orgulho ferido. 2 horas depois, Clara chegou à mansão acompanhada de Dona Lourdes, que havia insistido em ir junto para dar apoio moral. Ela usava sua melhor roupa, uma blusa branca simples e uma saia preta que havia sido de sua mãe, e carregava Letícia no colo, que ainda estava fraca demais para caminhar muito. Todos os funcionários da casa haviam sido reunidos na sala principal. João, Marta, Carmen e até mesmo Marcos. Quando Clara entrou, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Dona Silvia se levantou e, pela primeira vez desde que Clara a conhecia, pareceu genuinamente humilde. Clara, começou sua voz ligeiramente trêmula. Nós cometemos um erro terrível, um erro imperdoável. Clara permaneceu em silêncio, segurando Letícia mais firmemente. Você foi acusada injustamente, humilhada, expulsa de sua casa. Dona Silvia respirou fundo. A verdadeira culpada foi minha sobrinha Isadora, que confessou o roubo. Eu venho publicamente na frente de todos que testemunharam sua humilhação, pedir suas mais sinceras desculpas. Marta começou a chorar baixinho. João balançou a cabeça, visivelmente emocionado. Carmen murmurou, eu sempre soube que ela era inocente. Além disso,
continuou Dona Silvia. Queremos oferecer uma compensação financeira pelos danos que causamos. 500 mil reais, para que você possa... Não! A voz de Clara ecoou firme pela sala. Todos a olharam surpresos. Eu não quero dinheiro, disse Clara, ajustando Letícia em seus braços. Não quero compensação. Eu só queria que a verdade fosse conhecida, que minha reputação fosse limpa, que vocês soubessem que eu nunca trairia a confiança que depositaram em mim. Clara, Enzo se aproximou. Você tem direito a uma indenização. Você sofreu, eu sei o que sofri, mas aceitar dinheiro por isso seria como se eu estivesse cobrando por ter sido honesta, e honestidade não tem preço. Clara olhou ao redor da sala. Eu só quero que todos saibam que eu nunca menti, nunca roubei, e que, mesmo depois de tudo que passei, eu faria tudo de novo da mesma forma. Sr. Roberto se aproximou dela, apoiando-se na bengala. Minha filha, você é uma lição de dignidade para todos nós. Obrigada, Sr. Roberto. Clara, Enzo segurou sua mão livre. Tenho uma proposta diferente para você. A empresa está lançando um projeto social, um centro de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Precisamos de alguém para administrar o projeto. Alguém que entenda essa realidade, que tenha credibilidade com esse público. Clara o olhou nos olhos. Como funcionária, como diretora, com salário compatível, benefícios completos e total autonomia para desenvolver o projeto como achar melhor. E qual seria meu salário? 15 mil reais mensais para começar, mais bonificações baseadas em resultados. Dona Lourdes sussurrou meu Deus ao lado de Clara. Era mais do que ela ganharia em 2 anos fazendo faxina. Por que você está oferecendo isso? Perguntou Clara. Porque você é a pessoa certa para o trabalho. Porque você entende o que é precisar de uma oportunidade. Enzo apertou sua mão. E porque eu quero que você seja tratada com o respeito que sempre mereceu. Clara olhou para Letícia, que dormia em seus braços. Com 15 mil reais, poderia dar o melhor tratamento médico para a irmã, morar em um lugar digno, ter uma vida estável. Eu aceito, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Quero ser tratada como igual. Não como uma pessoa que vocês estão ajudando por pena ou culpa, como uma profissional qualificada que está fazendo um trabalho importante. Concordo completamente, disse Enzo sorrindo. Sr. Roberto bateu palmas lentamente. Agora sim, agora estamos falando de justiça de verdade. Clara olhou ao redor da sala, para os rostos que a haviam condenado e agora a olhavam com respeito, para Dona Silvia, que havia aprendido uma lição sobre humildade, para Enzo, que a olhava com admiração e algo mais profundo. Por um momento, pensou em todas as noites que havia passado em claro, preocupada com o futuro, em todas as vezes que havia questionado se valia a pena manter sua integridade, quando seria mais fácil simplesmente desistir. Valeu a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada momento de desespero, tudo havia valido a pena para chegar até ali. A verdade realmente sempre encontra uma forma de aparecer, e a justiça, mesmo quando demora, chega para aqueles que nunca deixam de acreditar nela. 6 meses depois, Clara estava de pé diante de um prédio modesto na Vila Madalena, observando os operários instalarem a placa que ela havia sonhado por semanas. Instituto Clara em Enzo. Apoio a vítimas de injustiça social. O nome havia sido ideia de Enzo, mas Clara ainda se emocionava toda vez que o via. Nervosa, a voz familiar de Enzo soou atrás dela, seguida pelo som de seus passos se aproximando. Clara sorriu sem se virar, ansiosa. É diferente. Letícia chegou da escola? Chegou cantando. Ela adora a professora nova. Clara finalmente se virou para olhá-lo. E ainda sentia aquele aperto no peito toda vez que via Enzo, com roupas simples, jeans e camisa de algodão, tão diferente do empresário de terno que conhecera. Como foi a reunião com o advogado da dona Francisca? Vamos conseguir provar que a demissão foi irregular. Ela vai receber todos os direitos. Enzo se aproximou e beijou a testa dela, um gesto que havia se tornado rotina nos últimos meses. E você? Como foi o grupo de apoio hoje? Tivemos 8 mulheres. A Maria José finalmente conseguiu coragem para denunciar o patrão que a assediava. Clara suspirou, apoiando-se no peito dele. Às vezes, ainda não acredito que isso é real, Enzo.
que conseguimos construir isso. Conseguimos porque você tinha a visão. Eu só tinha os recursos. Clara o olhou nos olhos, vendo ali uma transformação que ia muito além das roupas simples. O homem que havia conhecido 6 meses antes era eficiente, mas distante. Este Enzo sorria mais, falava com paixão sobre cada caso que assumiam e havia descoberto uma alegria na simplicidade que nunca soubera que existia. Sabe o que Letícia me perguntou hoje? Disse Clara. O quê? Se você vai ser meu namorado para sempre. Enzo riu, aquele som que Clara havia aprendido a amar. E o que você respondeu? Disse que dependia de você. Clara. Enzo segurou as mãos dela de repente mais sério. Tenho uma coisa para te falar. O coração dela a acelerar. O que foi? Minha mãe ligou hoje. Ela quer te convidar para o jantar de domingo. Clara piscou surpresa. Dona Silvia? Ela tem conversado muito com meu pai sobre como foi injusta contigo e sobre como você mudou nossa família para melhor. Enzo acariciou o rosto dela. Ela quer fazer as pazes de verdade. E você? Quer que eu vá? Quero que você faça o que te deixar confortável, mas... Ele hesitou. Seria importante para mim, porque pretendo apresentar você como minha namorada oficial para toda a família. Clara sentiu o calor subir pelo peito. Mesmo depois de meses juntos, ainda havia momentos em que a diferença entre seus mundos a assombrava. Enzo, você tem certeza. Sua família tem um padrão, um nível social. Minha família tem preconceitos que precisam ser quebrados. E você é a pessoa certa para fazer isso. Ele beijou suas mãos. Clara, você não é menos que ninguém. Você é mais íntegra, mais inteligente, mais forte que qualquer pessoa que eles já conheceram. Naquela noite, no pequeno apartamento de 2 quartos que Clara havia alugado perto do instituto, ela preparava o jantar, enquanto Letícia fazia a lição de casa na mesa da cozinha. A menina havia se transformado nos últimos meses. O tratamento adequado havia devolvido sua energia, sua risada fácil, sua curiosidade natural. Clá, o Enzo vai jantar com a gente hoje? Perguntou Letícia, sem levantar os olhos do caderno. Vai sim. Por quê? Porque eu quero falar uma coisa importante para vocês dois. Clara parou de mexer o molho e olhou para a irmã. Que tipo de coisa importante? Letícia finalmente levantou a cabeça, seus olhos brilhando com uma seriedade estranha para seus 13 anos. É sobre vocês se casarem. Letícia! Clara sentiu o rosto esquentar. O quê? Vocês acham que eu não vejo como vocês se olham? Como ele te protege? Como você fica diferente quando ele está aqui? Letícia sorriu. Eu só quero dizer que eu gosto dele e que se ele te fizer feliz, então está tudo bem para mim. Clara se aproximou da irmã e beijou o topo de sua cabeça. Obrigada, meu amor, mas ainda é cedo para... A campainha tocou, interrompendo-a. Era Enzo, carregando uma sacola de supermercado e um buquê de flores simples, margaridas brancas, as favoritas de Clara. Para as 2 mulheres mais importantes da minha vida, disse ele, entregando metade das flores para Letícia. Durante o jantar, Enzo contou sobre os novos casos do instituto. Clara falou sobre o grupo de apoio e Letícia relatou suas aventuras na escola. Era uma cena doméstica simples, mas que enchia o coração de Clara de uma felicidade que ela jamais havia imaginado possível. Depois que Letícia foi dormir, Clara e Enzo saíram para a pequena sacada do apartamento. A vista não era espetacular, apenas outros prédios e o movimento noturno da cidade. Mas eles haviam criado o hábito de terminar o dia ali, conversando sobre seus sonhos e planos. Clara, disse Enzo, de repente mais nervoso que o habitual. Tem uma coisa que eu quero te perguntar há semanas. Pode perguntar. Enzo se levantou e, para surpresa de Clara, se ajoelhou diante dela na sacada minúscula. Tirou do bolso uma caixinha pequena e a abriu, revelando um anel simples e elegante, uma pedra discreta em ouro branco. Clara Nunes, você me ensinou que riqueza de verdade não está no que se tem, mas no que se constrói junto com quem se ama. Sua voz tremeu ligeiramente. Você quer construir uma vida comigo? Oficialmente? Clara olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado à sua frente. 6 meses antes, ele era apenas o filho da patroa, um homem frio e distante. Agora era seu parceiro, seu melhor amigo, seu amor. Sim, sussurrou, estendendo a mão trêmula. Enzo colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la.
Era um beijo cheio de promessas, de um futuro que construiriam juntos, longe dos preconceitos e das diferenças sociais que um dia pareceram intransponíveis. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de sábado, Clara estava diante do espelho do pequeno quarto que havia sido seu no fundo da pensão São José. Dona Lourdes havia insistido que ela se arrumasse ali, onde tudo começou a mudar, como dizia. O vestido de noiva era simples, mas elegante, comprado em uma loja do centro, não em uma boutique cara. Clara havia feito questão disso. O buquê era de margaridas brancas, as mesmas flores que Enzo trouxera no dia do pedido. "Está linda, minha filha", disse Dona Lourdes, ajustando o véu simples. "Sua mãe ficaria orgulhosa." Clara sorriu, segurando a emoção. "Obrigada por tudo. Se não fosse a senhora, se não fosse sua força, sua dignidade." Dona Lourdes segurou suas mãos. "Você nunca desistiu do que era certo, nunca perdeu sua essência." A cerimônia seria na igreja do bairro onde Clara havia crescido, a mesma onde sua mãe havia se casado anos antes. Era pequena, simples, mas cheia de significado. Entre os convidados estavam os funcionários do instituto, as mulheres do grupo de apoio, João e Marta da mansão, e até mesmo Dona Silvia e Senhor Roberto, que haviam insistido em participar da celebração. Quando chegou a hora, Clara caminhou pelo corredor da igreja de braço dado com Dona Lourdes, que havia aceitado a honra de entregá-la no altar. Letícia, como dama de honra, espalhava pétalas pelo caminho, radiante com seu vestido rosa claro. Enzo a esperava no altar, visivelmente emocionado. Ao lado dele estava seu pai, Senhor Roberto, como padrinho. Do outro lado, Dona Lourdes ocuparia o lugar de madrinha. O padre, que havia batizado Clara quando criança, conduziu a cerimônia com palavras simples, mas profundas sobre amor, respeito e parceria. Quando chegou a hora dos votos, Clara olhou nos olhos de Enzo e falou do coração. "Enzo, você me ensinou que o amor verdadeiro não diminui as diferenças, ele as transforma em pontes. Prometo ser sua parceira em todas as batalhas, sua confidente em todos os sonhos e sua família em todos os momentos." Enzo, com a voz embargada, respondeu: "Clara, você me mostrou que a verdadeira nobreza está no caráter, não na conta bancária. Prometo te apoiar em cada sonho, te proteger em cada dificuldade e te amar em cada simplicidade." Quando o padre os declarou marido e mulher, a pequena igreja explodiu em aplausos e lágrimas. Dona Silvia chorava discretamente no banco da frente, finalmente compreendendo o que seu filho havia encontrado naquela mulher extraordinária. A festa foi no salão comunitário do bairro, decorado com flores simples e luzes amarelas. Não havia champanhe caro ou música orquestral, mas havia risadas genuínas, histórias compartilhadas e a alegria pura de pessoas que se importavam de verdade umas com as outras. Durante a dança dos noivos, ao som de uma música romântica brasileira, tocada por um violão e uma voz, Clara apoiou a cabeça no peito de Enzo e sussurrou: "Você se arrepende de ter aberto mão do mundo que conhecia?" Enzo a girou devagar e sorriu. "Clara, eu não abri mão de nada. Eu ganhei tudo." Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e eles caminhavam pelas ruas do bairro onde Clara havia crescido, Letícia pulando entre eles com o vestido de dama ainda vestido, Clara parou e olhou ao redor. "Sabe o que é mais incrível?" disse ela. "O quê?" "Há um ano, eu achava que minha vida havia acabado, que nunca conseguiria provar minha inocência, nunca teria uma chance de recomeçar." Clara segurou a mão de Enzo e a de Letícia. "E hoje estou aqui, casada com o homem que amo, com minha irmã saudável, fazendo um trabalho que tem sentido." "Você lutou por isso", disse Enzo. "Nunca desistiu." "Não, eu sobrevivi. A luta mesmo foi aprender a confiar de novo, a amar de novo, a sonhar de novo." Clara sorriu, olhando para as estrelas que brilhavam sobre o bairro simples. "Eu não venci o mundo, mas venci o próprio medo, e isso bastava."